Número 3. Malcolm Chaleta. Em 1986, William Wish tinha 66 anos e era um advogado bem-sucedido em San Rafael, um subúrbio de alto padrão de São Francisco, Califórnia. Ele foi promotor-chefe do Condado de Marin de 1953 a 1960. No início dos anos 1970, ele foi vice-presidente das faculdades da Universidade Estadual da Califórnia. Também foi presidente da Ordem dos Advogados do Condado de Marin. Ele também havia sido nomeado para o Conselho de Curadores da Faculdade Estadual da Califórnia por seu amigo, Ronald Reagan. 18 de novembro de 1985 começou como um dia típico para o advogado de 66 anos. Então, um homem armado com uma arma invadiu a recepção do seu escritório de advocacia. O homem obrigou a recepcionista a levá-lo até o escritório de whisky. O homem estava armado com uma pistola calibre 45, com silenciador e mira a laser. Ele atirou diversas vezes em William Whisky, de 66 anos. Em seguida, ele saiu correndo do prédio e entrou em sua van. No entanto, ele não foi muito longe porque era a hora do rush. A polícia parou a van e ordenou que o atirador saísse. Ele se recusou a sair e um impasse se seguiu. O atirador, que entrou na parte de trás da van sem janelas, gritou que estava colocando o cano do fuzil na boca. Então houve um disparo. Momentos depois, ele saiu cambaleando pela parte de trás da van e então caiu no chão. Os policiais o cercaram, mas viram o que parecia ser uma granada pendurada em seu pescoço. Parecia haver 3 bananas de dinamite presas ao abdômen dele. Eles se afastaram do homem, que já não se movia. Acabou sendo uma granada de treinamento do exército e a dinamite também era falsa. O homem estava morto, mas não havia ferimentos de bala. Aconteceu que, antes de sair da van, ele engoliu alguns comprimidos e eles o mataram. A polícia identificou Malcolm Rowland, 72 anos, como o assassino. Chaleta tinha uma história com Wish que remontava a mais de 30 anos. No outono de 1954, Chaleta e a esposa enfrentavam um divórcio difícil. Eles eram donos do Blue Bay Tavern, na Baía de Tamale, perto de Marshall, Califórnia, em setembro de 1954. Um pequeno incêndio começou no bar, mas foi rapidamente controlado, causando danos mínimos. A esposa de Malcolm Chaleta denunciou à polícia que ele causou o incêndio. A polícia achou provas que confirmaram a queixa e Chaleta foi preso por incêndio criminoso. Meses depois, antes do julgamento de Malcolm Chaleta, as acusações foram retiradas a pedido da esposa. Então, meses depois, em fevereiro de 1995, houve outro incêndio no bar. Desta vez, a taverna Blue Bay foi destruída. Dias depois, Malcolm Chaleta foi acusado de incêndio, mas liberado sob fiança. Algumas semanas depois, em 9 de março de 1955, Malcolm Chaleta estava no Hotel Lodge em San Rafael. Naquela noite, o local incendiou. O fogo se espalhou rapidamente, 8 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. Chaleta saiu ileso. As pessoas perceberam que só Malcolm Chaleta não usava roupa de dormir. Ele usava roupas de dia e carregava sua mala. Ficou decidido que foi incêndio criminoso. Malcolm Chaleta foi interrogado e admitiu ter iniciado os 2 incêndios no Blue Bay, mas negou ter começado o incêndio no hotel. A polícia identificou discrepâncias em suas histórias. No entanto, ele não foi acusado em relação ao incêndio porque o principal promotor do condado, William Wish, não achou que conseguiriam um veredito de culpa. Em maio de 1955, Malcolm Chaleta foi julgado pelos outros 2 incêndios, no bar que tinha com sua esposa separada, William Wish. William Wish processou o caso. Malcolm Chaleta foi considerado culpado de provocar o primeiro incêndio, que causou danos mínimos. Ele foi absolvido de causar o segundo incêndio que destruiu o bar. A sentença usual era de 1 a 10 anos. O juiz decidiu dobrar isso e sentenciou Malcolm Chaleta a 2 a 20 anos de prisão. Malcolm Chaleta ficou furioso e ameaçou matar Wish e outros envolvidos durante a audiência.
Malcolm Chaleta cumpriu cerca de 11 anos e foi libertado em liberdade condicional em 10 de outubro de 1966. Pouco depois de sua libertação, seu amigo chamou a polícia para ele. Malcolm Chaleta tentou comprar um colete à prova de balas e um lança-foguetes. Por violar a condicional, ele voltou à prisão por 9 anos. Certa vez, agentes penitenciários acharam uma lista de alvos no diário dele. William Wish estava na lista. Depois que Chaleta foi solto, a polícia ficou de olho nele, mas ele não se meteu em problemas, e não parecia que ele iria machucar ninguém contra quem ele tinha rancor. Mas parecia que ele estava apenas esperando o momento certo e então ele agiu. Na van de Malcolm Chaleta, a polícia encontrou mais armas e uma lista com 4 nomes. Todos participaram de sua condenação. A polícia não tem certeza do motivo. Malcolm Chaleta escolheu esse dia, mais de 31 anos após ser condenado por iniciar um incêndio que admitiu. Número 2. Linda Thomas. No outono de 2019, Sona Thomas, de 69 anos, morava em Rodeo, Califórnia, com seu marido Donald. Eles tinham 2 filhos e 3 netos. Em 16 de outubro de 2016, a campainha tocou. O casal ficou surpreso ao encontrar Linda Thomas, irmã mais velha de Zona, de 71 anos, na porta deles. Linda tinha sido casada com Richard, irmão de Donald. Eles moravam a mais de 1.200 quilômetros de distância na ilha Woodbine, Washington. Richard morreu 1 ano antes, em 2014. Zona e Donald ficaram surpresos com a visita de Linda. Poderia-se supor que 2 irmãs casadas com 2 irmãos seriam próximas, mas não eram. Linda sempre teve inveja da irmã e guardou o rancor dela por anos. Ela acreditava que Zona era considerada a filha perfeita e que ela era a ovelha negra. As coisas pioraram quando os pais de Donald e Richard morreram. A herança deles valia cerca de $1 milhão. Linda não achava que eles receberam a parte justa do dinheiro. Quando Linda foi à casa deles, parecia simpática. Sona e Donald ficaram aliviados e acreditaram que finalmente consertariam o relacionamento. Linda, Zona e Donald passaram o dia juntos e se divertiram. Naquela noite, Donald foi dormir e Linda e Zona ficaram acordadas conversando. Por volta da meia-noite, Donald foi acordado por um tiro. Donald foi até a cozinha e encontrou sua esposa sangrando por causa de um tiro na cabeça. Sua cunhada estava segurando um revólver calibre .38. Donald lutou com Linda e conseguiu ligar para o 911 a polícia e os paramédicos chegaram. Zona Thomas, 69 anos, morreu pelo ferimento. Linda Thomas, de 71 anos, foi presa e acusada de homicídio em 1º grau. A polícia encontrou muitas evidências de que ela vinha planejando o assassinato há algum tempo. Semanas antes, em 26 de setembro de 2016, Linda foi ao escritório do jornal local em Freeland, Washington. Ela pagou antecipadamente pelo seu obituário, que ela mesma escreveu semanas depois. Ela vendeu a casa que havia compartilhado com o marido. No dia em que assinou os papéis da venda da casa, ela pegou uma carona para a Califórnia com alguns amigos. Entre os pertences de Linda, a polícia achou o que chamou de kit de assassinato. Tinha munição, uma seringa, fita adesiva e abraçadeiras plásticas. Linda também tinha 2 bilhetes plastificados pendurados por um cordão em volta do pescoço. Um era uma cópia da carteira de motorista dela, e o segundo eram instruções para cremar o corpo dela, caso fosse encontrada morta na casa da irmã. Eles acreditavam que Linda planejava usar a arma contra si mesma depois de matar a irmã e possivelmente o cunhado. Linda Thomas foi a julgamento em maio de 2018. O advogado de Linda argumentou que Linda nunca planejou matar a irmã. Ela planejava atirar em si mesma, mas suas mãos estavam tremendo demais e ela acidentalmente atirou na irmã. Membros da família das 2 irmãs disseram que Linda era manipuladora e desonesta. Eles também falaram sobre a rivalidade de toda a vida entre as irmãs e o ressentimento por causa da herança. Linda Thomas foi considerada culpada de assassinato em 4 de junho de 2018. Antes que Linda pudesse ser sentenciada, ela se enforcou em sua cela na prisão.
Ela tinha 74 anos de idade. Douglas Garland. No verão de 2014, Kathy Lakeness, 53, e Alvin Lakeness, 66, viviam em Calgary, Alberta, Canadá. Eles eram pais e avós. O casal decidiu recentemente se mudar mais de 290 quilômetros ao norte para Edmonton, Alberta. Em 29 de junho de 2014, Kathy e Alvin realizou uma venda de bens na casa deles. A filha deles, Jennifer O'Brien, e o filho dela, Nathan, de 5 anos, vieram ajudar naquela noite. Foi decidido que Nathan dormiria lá. Na manhã seguinte, Jennifer voltou à casa dos pais para buscar o filho. Quando ela chegou lá, seus pais e seu filho não estavam lá. Ela achou sinais claros de que algo violento ocorreu. Havia poças de sangue e pegadas de sapatos ensanguentadas. Ela chamou a polícia imediatamente e um alerta Amber foi emitido para Nathan. A polícia descobriu que a casa havia sido arrombada. Alguém quebrou a fechadura da porta lateral usando a furadeira do lado de fora da casa. Nenhum vestígio do trio foi encontrado. Em 4 de julho de 2014, 3 dias após os avós e o neto desaparecerem, a polícia divulgou imagens de uma caminhonete Ford. Eles estavam analisando imagens de câmeras de segurança na área ao redor da cena do crime. A caminhonete Ford modelo mais recente foi registrada por várias câmeras na rua Lakeness às 3 da manhã naquela noite. A família desapareceu. Poucas horas após a divulgação das imagens, uma mulher procurou a polícia ao reconhecer a caminhonete. Ela disse que pertencia ao irmão dela, Douglas Garland, de 54 anos. A mulher disse que o irmão dela tinha uma ligação com as pessoas das imagens. Ela disse que era companheira de um dos filhos deles, e Garland havia trabalhado com Alvin anos antes. Garland tinha ficha criminal e histórico de doença mental. Nos anos 1980, ele cursava medicina e foi eleito presidente da turma. Porém, ele foi expulso da escola por cola logo após ser eleito. Em 1992, aos 33 anos, ele foi preso por operar um laboratório de metanfetamina na fazenda da família em Airdrie, Alberta. Após ser solto sob fiança, ele fugiu para a Colômbia Britânica. Ele assumiu a identidade de um garoto de 14 anos que havia morrido em 1980 e passou a receber benefícios do governo usando esse nome. 8 anos depois de fugir da província, Garland foi preso e levado de volta para Calgary. Garland foi condenado a 3 anos de prisão e cumpriu 6 meses antes de receber liberdade condicional. A polícia conseguiu um mandado de busca para a fazenda em Airdrie, onde Garland morava com seus pais. Eles acharam algo incriminador no porão da casa da fazenda. Era o disco rígido do computador de Garland. O disco rígido continha o histórico de navegação dele na internet. Algumas das pesquisas do Garland no Google incluíam os Likeness, venda de bens, Alvin Likeness, Catherine Likeness e o número de telefone da Kathy. Amputação e ferramentas de autópsia, amputação, retrator, força necessária para a concussão, tortura mais dolorosa, dissecação humana, moedor de ossos e como perfurar uma fechadura Schlage. Schlage era o tipo de fechadura que os Likeness tinham na porta lateral. No disco rígido, a polícia também achou um guia de usuário e programação para a fechadura Schlage B356, 18 documentos sobre assassinato e um e-book chamado Como Matar Sem Alegria, o livro completo de Como Matar, em 15 de julho de 2014. Mesmo que os corpos não tenham sido encontrados, Garland foi acusado de 3 assassinatos. Douglas Garland foi a julgamento em janeiro de 2017. Na investigação, a polícia achou provas substanciais contra Garland. Isso incluía o DNA dos Likeness nos sapatos de Garland e em um par de botas de borracha. Na fazenda, o DNA das 3 vítimas também foi encontrado ao redor da fazenda dos pais de Garland. DNA foi encontrado em um serrote e ganchos de carne na fazenda. A polícia também encontrou uma peça de evidência única. Um piloto estava fazendo mapeamento digital aéreo na fazenda de Garland na manhã seguinte ao desaparecimento dos avós e do neto. Em uma das fotos, parecem haver 2 corpos grandes e um menor perto de 3 galpões na propriedade.
No dia seguinte, a mesma área foi fotografada e os corpos haviam desaparecido. Havia uma cova de queima na fazenda. A polícia analisou cuidadosamente as cinzas coletadas. Eles encontraram 17 possíveis fragmentos de dentes, outros fragmentos de ossos, botões e joias. Alguns dos fragmentos de dentes eram de uma criança. Testes de DNA nos ossos confirmaram que eram das 3 vítimas. A polícia concluiu que na noite dos assassinatos, Garland arrombou a porta lateral e entrou na casa. Kathy e seu neto Nathan estavam dormindo no quarto da frente, enquanto Alvin dormia no quarto principal. Os 3 foram severamente espancados, possivelmente com um par de halteres encontrados na garagem dos Likens. O DNA das 3 vítimas foi encontrado nos halteres, com base na quantidade de sangue encontrada na casa. Acredita-se que quando Garland arrastou as 3 vítimas para fora da casa, elas ainda estavam vivas. Ele os levou à fazenda dos pais, onde provavelmente os torturou e matou. Muito provavelmente ele os esquartejou e depois queimou os restos em um barril. Mas por que Douglas Garland espancaria, sequestraria, torturaria, esquartejaria e queimaria um casal de avós e o neto deles? Eles achavam que Garland guardava rancor há 7 anos. Em 2007, Alvin estava se aventurando na indústria júnior de exploração de petróleo e gás. Ele desenvolvia uma bomba para separar óleo e água e contratou Garland para ajudar. Quando ficou pronta, Alvin registrou uma patente sobre ela e não deu crédito a Garland. Alvin nunca ganhou dinheiro com a patente. Mesmo assim, Garland se sentiu desprezado por não ter sido incluído e isso o corroeu por anos. Quando descobriu que o casal estava se mudando da região, ele decidiu agir e matar Alvin e Kathy. Nathan provavelmente não era uma vítima pretendida. O menino de 5 anos só estava dormindo na casa dos avós na noite errada. O julgamento durou 5 semanas e o júri deliberou por cerca de 8 horas e meia. Garland foi considerado culpado. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas que deveriam ser cumpridas consecutivamente. Isso o torna elegível para pedir liberdade condicional em 2092, após 75 anos. Como Douglas Garland tem 67 anos no momento desta gravação, é muito provável que ele morra na prisão. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.